tudo bem? Vocês sabem quem está aqui já, né? O professor Paulo Góes, professor da plataforma. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que horário que vocês vão ver essa videoaula que eu estou criando exatamente nesse momento para vocês. Então, olá criançada, também diz o Chiquinho, novamente está conosco aqui na nossa aula. Então, sem mais conversa, vamos para a nossa aula. O nosso eixo ainda continua álgebra, tema. Hoje nós temos dois temas, certo? Propriedades da igualdade e sequência numérica recursiva, tá? Vamos lá. A nossa sexta semana, aula de número 3. Bem, tópico lá do nosso relembrando. Oi, Chiquinho! E aí, tudo bem, Chiquinho? Relembrando, nós temos reconhecer e mostrar por meio de exemplos a relação de igualdade entre as operações. Lembram lá da nossa segunda aula? Pois é. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando lá novamente no YouTube, se não tiver ainda na plataforma aula, e estudando novamente esse conteúdo. E o nosso tema de hoje, como já foi dito, é propriedades da igualdade, sequência numérica recursiva, tá? Então, vamos lá à nossa leitura habitual. Hoje nós vamos falar sobre o matemático Euclides, certo? Biografia de Euclides. Euclides foi um matemático de Alexandria, no Egito. É chamado o pai da geometria. Escreveu no livro Elementos de Euclides. Foi professor de matemática da Escola Real de Alexandria, no Egito. Euclides de Alexandria nasceu provavelmente por volta do ano 300 a.C., em pleno florescimento da cultura helenística, quando Alexandria, no Egito, era o centro do saber da época. Muito antes dele, a geometria já era assunto no Egito. Era usada para medir terrenos e projetar pirâmides. Tão famosa era a geometria egípcia, que matemáticos gregos como Tales de Mileto e Pitágoras iam do Egito para ver o que havia de novo em matérias de linhas e ângulos. Embora sejam escassos os dados sobre a vida de Euclides, sabe-se que ele fundou a Escola Real de Alexandria no reinado de Ptolomeu I, 306-283 a.C. Foi com Euclides que a geometria do Egito tornou-se importante, fazendo de Alexandria o centro mundial do compasso e do esquadro. Então tá aí um pouco da história de Euclides da Cunha, que é o pai da geometria hoje, e tá aqui o link da biografia de Euclides, vai estar também no final desse vídeo e no link da descrição, ok? Então vamos continuar. Silêncio, né? Acho que você ouviu aí como era feito lá, né? Como que deu-se aí o nosso poderoso matemático Euclides, não é isso, Chiquinho? É, Chiquinho. O homem era fera. E a nossa aula de hoje é propriedades da igualdade e sequência numérica recursiva. Tá sentindo a energia? Rapaz, olha o Chiquinho aí. Tô sentindo a energia matemática fluindo aqui no ar, gente. A energia matemática que move aqui cada órgão do meu corpo, cada músculo que está se movimentando em uma velocidade da luz. Então vamos lá. Olha o que a Ana trouxe pra gente. Vamos colocar o nome da Ana novamente. Olha o que a Ana trouxe para nós, professor. Eita, professor, mas esse nome Ana tá feio. Vamos lá. Na aula de hoje retomamos o conceito de igualdade, que se mantém, né? Que se mantém quando multiplicamos seus dois membros pelo mesmo número. Olha que interessante o que a Ana trouxe para nós. Na aula de hoje retomamos o conceito de que a igualdade se mantém quando se multiplicamos seus dois membros pelo mesmo número. Vamos ver o que a Ana quer nos dizer com esse enunciado. Na mercearia tudo à mão, as mercadorias são passadas numa balança, pesadas, né, gente? Pesadas numa balança de 2 pratos. Um vendedor observou que a balança ficava em equilíbrio quando ele colocava de um lado 1 quilo de açúcar e do outro 4 latas de massa de tomate. Veja a ilustração abaixo. Bem, já tem uma balança. De um lado está 1 quilo de açúcar e do outro 4 latinhas de tomate. Olha o que o Chiquinho nos diz. Posso também identificar a igualdade na soma. Isso, Chiquinho. Muito interessante a dica que o Chiquinho nos deu. Nós podemos identificar a igualdade através da soma. Eu estou dizendo que 4 latinhas, a soma de 4 latinhas é igual a 1 quilo de açúcar, porque a balança está em equilíbrio. Então, eu estou dizendo que 1 quilo de açúcar é igual a 4 latinhas. 1 quilo de açúcar equivale a 4 latinhas de massa de tomate. Professor, isso tem lógica? Isso tem razão? Tem.
Eu posso saber que 1 kg de açúcar ele é 1000 gramas. E posso dividir 1000 gramas em 4. Ó. Dividir o número 1000, que está exposto aqui, eu vou escrever aqui novamente, dividido por 4 latinhas, para que eu possa saber qual é o peso de uma latinha, certo? Quanto vale uma latinha? Quanto pesa uma latinha? Essa ideia de que a igualdade se dá através da multiplicação. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então está aí, ó, 1000 dividido por 4, crianças. Muito simples. Professor, você ensinou dias atrás que quando a gente divide por número zero é mais fácil. Eu tenho 3 zeros e tenho o número 4. Basta eu pegar o primeiro número e fazer o seguinte. Eu tenho 10, porque eu não posso dividir o número 1 por 4, porque 1 é menor. 10 dividido por 4 vai dar 2. Mas 2 vezes 4 não dá 10, dá 8, certo? Vou trazer mais para cá essa conta, tá? Vou colocar aqui mais embaixo. Dá 8. 10 menos 8 é igual a 2. Aí vai baixar o outro zero que está na sequência. 0. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20. E 20 menos 20 é igual a 0. Eu vou baixar o outro zero. Deu para dividir? Não. Então, acrescenta esse zero ao quociente. Então, o peso de uma latinha é 250 gramas. E aí, professor, conseguiu encontrar o resultado? Conseguimos encontrar que uma latinha equivale ao peso de 250 gramas. Tudo bem? Entenderam até aí? Vamos continuar. Considere que o retângulo verde representa um inteiro. Qual fração os demais retângulos apresentam? Professor, nós estamos falando de igualdade ou de fração? As frações também têm igualdade. Qual é o tipo de igualdade de uma fração? As frações equivalentes. As frações equivalentes representam igualdades. Então, dentro de frações também temos igualdades. Olha o exemplo. Eu tenho aqui o meu retângulo verde representando um inteiro, 1 sobre 1. Certo? 1 sobre 1. Um inteiro. Esse mesmo retângulo verde foi dividido ao meio, só que agora pintado de vermelho, tá, gente? Para ficar melhor. E ele representa uma parte, uma de 2. Significa 1 sobre 2, né? Se eu tirar um daqui, deixa eu pegar o meu pincel preto. Certo? Cortando fica 1 meio, né? Eu tenho uma metade. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu posso tirar 1, 2, ficar 2 sobre 4. Professor, o que essas frações têm em comum? Elas são iguais, elas são frações equivalentes, elas são a mesma, como se eu posso dizer para vocês, eles estão na mesma balança, a mesma massa em uma balança. As frações, ó, 1 meio é igual a 2 sobre 4. Que também, vamos supor, teria outro retângulo aqui que fosse dividido em 4 sobre 8. 4 sobre 8, certo? 4 sobre 8 também é uma fração equivalente de 2 sobre 4 e 1 meio. Sabiam disso? Então, frações equivalentes também representam igualdades, certo? É muito simples, acontece também nas frações e acontece em vários outros ramos da matemática e vários outros eixos matemáticos, ok? Então, vamos lá continuar nossa aula. Temos aqui só isso, Chiquinho. Chiquinho tá bravo, vamos ver o que é por quê. O que ele tá dizendo que é só isso? Quais estratégias aprendidas hoje você poderia usar para solucionar o problema abaixo? Vamos lá. Está aqui o problema. Paulo é policial e ganha R$6.000 por mês. Ele tem 2 filhos e gasta metade do seu salário com a escola dos filhos. Qual o valor que ele paga de mensalidade por cada filho? Gente, aqui nós já temos a nossa primeira pergunta. Qual a porcentagem do salário de Paulo que essa mensalidade representa? E qual a porcentagem de seu salário que Paulo gasta com as mensalidades? Gente, eu tenho 3 perguntas em um enunciado. Vamos analisar o nosso enunciado. Lembra que eu falei para vocês? É muito bom você ler e reler o enunciado da questão para que você possa tirar dessa questão algumas respostas para conseguir chegar ao cálculo, chegar ao resultado que você deseja. Vamos lá. Ele fala que
O Paulo ganha 6 mil reais e ele tem 2 filhos e gasta metade do seu salário com a escola dos 2 filhos. Gente, se ele ganha 6 mil, qual é a metade de 6? 3. Então, ou seja, 3 mil reais ele gasta com as escolas do filho. Lembra que eu falei para vocês? Como é interessante vocês lerem o enunciado novamente, que ele nos dá a resposta. Aí a nossa outra pergunta vem. Qual o valor que ele paga de mensalidade por cada filho? Bem, se ele paga pelos 2, 3 mil, um filho paga quanto? É só dividir 3 mil por 2. É só dividir 3 mil por 2. Certo? E 3 mil dividido por 2 é aquela continha simples. Faz a tabela do número 2 do lado e você encontrará exatamente a resposta para essa divisão. Vamos direto. Eu posso dizer, 30 dividido por 2. Quanto é 30 dividido por 2? 15. Eu tenho 30 reais e divido por 2 é igual a 15. E 15 vezes 2 é 30, que 30 menos 30 é igual a 0. Professor, se eu baixar esses dois zeros, vai dar para dividir por 2? Claro que não. Então, jogo esses 2 zeros aqui no meu quociente. Então, cada filho consome ali, por aula do seu pai, né? O seu pai tem que pagar R$ 1.500. Ok? Deu para entender? Então, vamos à nossa próxima pergunta. Qual a porcentagem do salário de Paulo que essa mensalidade representa? Então, essa mensalidade de 3 mil reais que ele paga pelos seus 2 filhos, representa qual porcentagem? É a metade do salário de Paulo, não é? E quando eu estou falando de metade, nós iremos estudar mais à frente também porcentagem. Quando eu estou falando de metade, eu estou falando de 50%. Certo? 50%. É a metade do salário de Paulo. Então, é exatamente isso, porcentagem. Nós vamos estudar mais à frente porcentagem, viu, gente? Não se preocupe que a gente vai detalhar essa aula passo em passo. E aí a terceira pergunta é, e qual a porcentagem de seu salário que Paulo gasta com as mensalidades? Já falamos 50%, né? Então, qual a porcentagem do salário de Paulo que essa mensalidade representa? 50% é o salário de Paulo e 50% é o valor que ele paga na mensalidade dos seus filhos, certo? Muito simples de fazer, muito fácil de se responder essas perguntas. Por isso que o Chiquinho tá falando assim, só isso. Só isso. Então, é só isso, Chiquinho. Agora nós vamos falar, Chiquinho, sobre sequência. Professor, o que é uma sequência? Veja a sequência abaixo. Vamos analisar aqui. Veja a sequência abaixo. Nós temos o número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Nós temos aqui a sequência dos números ímpares, certo? A sequência dos números ímpares. E mais embaixo nós temos sequência numérica recursiva. Professor, mas o que é uma sequência numérica recursiva? É exatamente o que eu vou explicar para vocês. Vamos analisar essa sequência. 2, 5, 8, 11, 14. Pincel vermelho, vamos aqui. 2, 5, 8, 11, 14. É uma sequência, professor, mas até eu não entendi até esse exato momento por que ela é chamada de recursiva. É o que a gente vai ver. Lembrando, uma sequência recursiva, ela depende muito dos seus números anteriores. Como assim, professor? Uma sequência recursiva, ela depende de quem vem antes. Vamos analisar. Se eu pegar 2, eu vou ter que somar mais um valor que vai chegar a 5. E esse valor vai se repetir ao longo da sequência. Sempre será esse mesmo valor. 2 mais quanto é 5? 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. 5 mais quanto é 8? 5 mais 3. Certo? Observe que sempre está havendo a sequência do 3 aqui embaixo, ó. Por isso ela é uma sequência recursiva, porque ela depende de quem vem antes, somando o mesmo valor. 3, ó, se eu somar 3 mais 8, é quanto? 3 mais 8? 11. Já é o próximo número da lista. E se eu somar 11 mais 3? 14. É o número 14. Então, uma sequência recursiva é uma sequência que depende de um número que vem antes.
certo? Depende, digamos, do nosso sucessor, somado mais um número desconhecido que eu encontrarei ao longo da sequência. Sucessor não, gente, desculpa, antecessor, que vem antes, tá? Desculpa o errozinho aí, mas é antecessor. Então, uma sequência é isso. Sequência recursiva, depende sempre de quem vem antes. Se eu for falar para vocês, quem vem depois do 14 aqui nessa sequência? É só somar 14 mais quanto? Mais 3. 14 mais 3 é igual a 17. Então, nosso próximo número da sequência seria o número 17. Temos nesse estudo de sequência várias outros tipos, mas eu destaquei a sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um rapaz aí da matemática. Depois vocês podem estar pesquisando ele e trazendo a história dele para a nossa aula, certo? Mas vamos analisar a sequência de Fibonacci, que sempre depende de um número até a terceira ordem. Olha aqui. Eu tenho 1 mais 1, que é igual a 2, certo? E sempre somando um número anterior mais o outro, vai dar o próximo valor. 1 mais 2 é igual a 3, certo? 2 mais 3 é igual a 5. E 3 mais 5 é igual a 8. E se eu fosse somar 5 mais 8, qual seria o nosso próximo número da sequência? Seria o número 13. Depois eu iria somar 8 mais 13. Qual seria o nosso próximo número da sequência? 21. E assim iria sucessivamente a sequência de Fibonacci, a soma dos elementos da sequência, sempre começando a partir do terceiro número, certo? Professor, e aqui, sequência numérica não recursiva, o que é? Gente, sequência numérica não recursiva é aquela sequência que você já sabe qual é o próximo número. Não precisa descobrir, igual na recursiva. Não precisa estar descobrindo, somando um valor com outro para dar o outro resultado. É quase um trava-língua, né, gente? Então, na sequência numérica não recursiva, você já sabe qual será o próximo número. Um exemplo de sequência não recursiva são a sequência dos números ímpares. Você já sabe quais são os números ímpares. 1, 3, 5, 7, depois do 7 vem quem? 9, depois do 9, 11. Então, você já sabe qual é o próximo número da sequência, certo? Aqui está uma sequência dos múltiplos do número 3. Quem é múltiplo de 3? 6, 9, 12, 15. Quem é o próximo múltiplo de 3? O 18. Depois vem o 21, certo? E assim vai sucessivamente, certo? Você já sabe qual vai ser o próximo número sem sequer fazer alguma outra soma. É uma sequência de números que você já sabe que vem na ordem de alguma sequência. Eu posso ter a sequência dos números pares, posso ter a sequência dos múltiplos de 2, do múltiplo de 3, de 4, de 5, e assim vai sucessivamente os números, certo? Os números ímpares, a sequência dos números ímpares, como a gente já viu. Então, sequência numérica não recursiva, eu não necessito fazer esse cálculo para descobrir um valor somado a outro para me encontrar o resultado. Já na sequência recursiva, não. Eu tenho que fazer isso, ó. 2 mais 5, ó. 2 mais quanto vai ser 5? 2 mais 3 igual a 5. 5 mais quanto vai ser 8? 5 mais 3. Então, sempre vai repetindo aqui, ó, o mesmo valor. Na recursiva, eu já sei quem é que vai ser, porque eu sou um nerd. Crianças, então vamos lá. Qualquer dúvida, volte o vídeo e reveja novamente, tá? Então, a nossa aula chegou ao fim por aqui. Vemos as nossas referências, vocês podem estar estudando. Gente, não teremos no segundo vídeo, tá? É somente esse. Veja esse vídeo 2 vezes, se der, tá? Estudem bastante. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando lá no grupo, no WhatsApp. Certo? Chegou ao fim da nossa aula. Até a próxima aula, crianças, diz o Chiquinho. E eu também estou saindo por aqui. Até a próxima aula, até a quarta aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.